Fala galera do canal Apostando em NBA, estamos em mais um vídeo, mais um tutorial para você que quer entender um pouco mais de tudo dentro do basquete, do melhor basquete do mundo, que é a NBA. E para que esses vídeos servem nessa playlist que você pode olhar aqui no card ou no link que está aqui embaixo, a playlist completa com mais vídeos sobre tutoriais da NBA. Para que eles servem? Para você ter uma melhor leitura de jogo, para poder apostar, para poder ganhar um pouquinho mais de grana nesse basquete que, além de ser o melhor do mundo e além de você se divertir assistindo, você também pode ter lucro sim fazendo leituras de jogo. Mas aqui é o tutorial e por isso depois da vinheta você vai saber tudo sobre as posições dos jogadores da NBA e do basquete. Check the mic and make sure it sound right, boys. Fala galera, Christian aqui. Hoje nós vamos falar sobre as posições do basquete. Obviamente as posições do basquete elas são as mesmas da NBA. As regras, que nem eu estava falando no outro vídeo, muitas vezes mudam, né, de país para país, mas aqui a gente sempre fala sobre NBA. Vale salientar que algumas das posições foram mudando de acordo com o tempo, e eu vou até ressaltar isso para vocês conforme o vídeo for andando. Muitas vezes a gente já ouviu falar em pivô, armador e ala, as três posições básicas, mas eu quero explicar um pouco mais sobre cada uma delas e algumas significações a mais que se tem, principalmente nas alas. Galera, já se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para aquele seu amigo que curte NBA, curte basquete, deixa aqui o seu like, seu comentário, o que você quer saber sobre a NBA e quais leituras de jogos vocês querem ver aqui no nosso canal. E vale ressaltar, muitos jogadores fazem mais de uma função, ou seja, cumprem mais de uma função na quadra. Então, hoje em dia, a NBA está muito moderna, muito diferente do que era nos anos 80 e dos anos 90. Por isso, alguns jogadores que eu vou citar aqui, eles fazem mais de uma função. Então, não necessariamente eles sejam somente aquela. Posição número 1, armador. Por que geralmente o armador ele é a grande mente por trás de uma equipe, de uma franquia? Um armador craque, pensativo, incrível, clutch, ele é o cara que conduz e dá o ritmo, que é o pace do time. Então, por exemplo, Steve Nash, que hoje é técnico do Brooklyn Nets, ele conduzia o pace do Utah Jazz, que aí vocês podem ver até no vídeo que o meu colega Eduardo fez, que ele explica um pouquinho o que é o pace, que é o ritmo, O ritmo do seu time é de acordo com a movimentação e a escolha de passe do armador. Ele geralmente é o menor da equipe, não obrigatoriamente, mas geralmente ele é o menor jogador da equipe e quase sempre é ele quem conduz todo o jogo, o time vai para frente e é ele quem conduz. Por quê? Ele é como se fosse um maestro, o camisa 10 do futebol. Ele vai conduzindo o time para o ataque e inclusive ele faz gestos e números para os jogadores. Por quê? Cada time tem um livro de jogadas. Conforme ele vai olhando a defesa do outro time e ele está totalmente de frente para essa defesa, ele pensa numa jogada e ele pode combinar e fazer com a mão qual jogada ele quer que seja efetuada naquele momento. Um armador tem na sua cabeça todas as jogadas ensaiadas do seu time. Além disso, ele é exímio passador, tem que ser um exímio passador. Ele é um bom jogador de drible, ele pode infiltrar, caso ele não tenha a opção de passe, no último recurso, no estouro do cronômetro, ele pode infiltrar e também fazer muitos pontos, E ele tem geralmente
uma bola de 3 fora do perímetro, um arremesso muito, muito bom. Como exemplo, eu posso pegar para vocês, não o James Harden de hoje no Brooklyn Nets, ele também faz essa função, principalmente quando está sem o Kyrie Irving e sem o Kevin Durant, mas principalmente quando ele jogava no Houston Rockets, ele que coordenava todas as ações de ataque e com certeza também ele fazia parte daquela defesa muitas vezes vazada. Tem um armador que todo mundo gosta, ele também faz outra função, mas a gente tem que citá-lo como armador, que é o Stephen Curry, que é um cara com uma bola de 3 inacreditável. Ele, jogando pelo Golden State Warriors, ele teve aquela mudança no estilo de se jogar basquete no final dos anos 2010 ali, né? Onde o armador, ele arremessa perfeitamente de 3, mas ele também faz infiltrações para abrir espaço, para tocar para outro companheiro, um Splash Brother, por exemplo, fazer uma bola de 3. Então, Stephen Curry também uma ótima e excelente demonstração de um armador. Número 2, a posição número 2 é o ala armador, ou shooting guard. Por que ele tem esse nome shooting guard? Ele é geralmente um cara que ele faz arremessos de média distância com perfeição e ele pontua muito. Ele também faz parte da transição do time, ou seja, ele é aquele cara que ataca rápido, com eficiência, mas caso o outro time tenha um ritmo de jogo acelerado, ele faz uma recomposição muito mais rápida do que os outros jogadores da sua equipe. Por isso é ala armador, por isso eu tinha falado do Stephen Curry. O Stephen Curry também joga como ala armador. E, cara, quem joga nessas duas posições se chama combo guard. Então é muito comum um armador jogar como ala armador também. Vale lembrar, gente, que por mais que os nomes sejam semelhantes, as funções não são as mesmas. E as posições dentro da quadra não são as mesmas. Se um jogador está jogando como armador somente, ele é o condutor da bola. Se um jogador é o ala armador, o shooting guard, ele vai jogar como defensor também e ele vai ter outra função. Ele vai esperar o armador citar qual, né, ou indicar qual a jogada que será feita. Bom, eu posso deixar como exemplo para vocês até um pedacinho aí de um final de campeonato de um cara que vai exemplificar de uma forma perfeita o que é um shooting guard, que é o cara da defesa, que está sempre pronto para defender, e um cara que ataca de uma forma assim exímia. Stockton on Harper, out to MJ for 3. It's short. Hornacek pegging it ahead to Russell, but Michael, with whatever gas is left in his quick score, gets to the free throw line to give them 2 opportunities to 1. Pippen into Jordan. Michael working on Russell, brings them to within 1. They scored within 4 seconds there. That's how quickly that changes now. Now it puts the pressure on the Jazz to score once again. Jordan with 43. Malone is doubled. They swat at it and steal it. Here comes Chicago. 17 seconds. 17 seconds from Game 7 or from championship number 6. Jordan open. Chicago with the lead. A posição número 3 é do ala. Em inglês, small forward. O small quer dizer, né, obviamente, que ele é o menor, o mais mirradinho do time. Ele é o cara com a massa muscular menor. Geralmente esse jogador joga muito mais próximo da cesta. Como exemplo, nesta posição nós podemos dar o Kevin Durant, já que no Brooklyn Nets muitas vezes o armador é o James Harden e ele atua nessa posição muito mais próximo do garrafão. A posição número 4 é do ala pivô ou power forward, né? Que você já consegue entender que ele tem muito mais força como ala, né? Esse jogador geralmente ele fica muito próximo da cesta. Por quê? Porque a intenção dele também
é pegar os rebotes ofensivos e defensivos. E assim como os pivôs, ele é um dos mais altos da equipe. Uma outra característica dessa posição é que ele muitas vezes joga de costas para marcação. Então ele vai fazer a leitura que o armador indicou, né, da jogada, e ele vai segurar para quê? Para que se tem uma outra movimentação, liberando algum jogador e assim ele fazendo passe ou até mesmo enganando a marcação e ele mesmo fazendo ponto. Um exemplo que eu gosto muito, que é um cara que, né, talvez depois do Jordan no meu coração, o lugar seja dele, Tim Duncan. Tim Duncan era um cara com controle de bola, principalmente de costas. Ele fazia um fadeaway, ele fazia um step back, ele era um cara sensacional e pontuador, com posição física, mentalidade e tudo isso a posição exige. Então Tim Duncan, uma ótima exemplificação dessa posição. Para terminar, nós temos a posição 5, que é o pivô ou o center em inglês, né? O pivô geralmente é o jogador mais alto e com uma imposição física muito maior. Às vezes as pessoas até falam, nossa, ele é entroncadinho, né, forte. Como por exemplo o Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal foi de uma leva que hoje em dia não é tão comum dentre os pivôs, que era o pivô totalmente dominante. Ele geralmente não saía da linha de 3 pontos, tanto que o próprio Shaquille O'Neal na carreira inteira tem 1 ponto de 3. Sério. Mas dentro do garrafão ele era altamente dominante, chegando a derrubar tabelas. Mas hoje na NBA moderna os pivôs precisam sim ter outros atributos. Então se exige muito mais de passe, de movimentação, bola de 3, sim, bola de 3. E aí a gente pode usar como exemplo o Nikola Jokic, que é um jogador com bom passe, que dá muitas assistências e que faz muitos pontos, não só debaixo do garrafão, mas se movimentando. E também o Vucevic, que é agora jogador do Bulls, e que é um jogador com várias bolas de 3 por partida, pontuações acima de 20, triplo-duplos, duplo-duplos, um jogador que é um pivô altamente qualificado e que dentro da rotação, né, de uma área onde o armador vai escolhendo as jogadas, é fundamental que o pivô tenha uma mentalidade também que acompanhe o resto da equipe. E aí vocês vão falar, poxa, o Christian é brincadeira, cara, ele sempre tem que falar do Jordan, usa o Jordan como exemplo, cadê o LeBron? Pois é, galera, o LeBron é um caso à parte, porque assim, o LeBron já atuou em diversas posições, inclusive ano passado na bolha, esse vídeo está sendo feito em 2021, ano passado na bolha ele foi armador, ele foi ala, ele já jogou em todas as posições possíveis e imagináveis, o que torna ele um jogador extra classe, fora de série. Obviamente existem outros jogadores que também cumprem mais de uma função, mas enfim, fica aqui o registro do LeBron James, que é um cara que até hoje, velhinho, o papai LeBron manda bem em várias posições. E esse é o jogador coringa que toda a equipe quer ter. Por quê? Porque no momento clutch, no momento final do jogo, tu pode utilizá-lo de uma forma inusitada, fazendo com que a outra equipe até se descontrole dentro da sua marcação, dentro do seu pensamento de defesa, enfim. LeBron James, um grande exemplo. Galera, gostaram do vídeo? O que vocês querem saber? Deixa aqui embaixo. Já se inscrevam aqui no canal para mais vídeos como esse. Curta, compartilhe e até a próxima.